Amém? Quero saber aqui, irmãos, tem alguém aqui que não é adventista? Que não é batizado nessa igreja? Todos aqui são membros da igreja, são batizados? Amém. Que o Senhor seja louvado. Por quê? Porque sempre eu leio aqui alguns conselhos inspirados por Deus para a igreja, entendeu? E às vezes, quando a pessoa não entende, ela pode pensar coisas erradas. Por quê? Porque aí fora, no mundo religioso, bota na cabeça do povo que nós servimos Ellen White. Não é, mentira. E dizem também que Ellen White é a besta do Apocalipse. É mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que é o homem da iniquidade. É um homem, tá? É um homem. E aí você pode ter certeza de que esse conselho é para a igreja de Deus, é o testemunho de Jesus, o Espírito da profecia, entendeu? É a luz menor para a gente podermos compreender mais ainda a luz maior. Amém? Nós vamos orar. Essa é uma mensagem, irmão, que eu quero que esse bairro todo ouvisse. Quem deve ser essa igreja só tivesse o teto e só umas coisas aqui mesmo, para todo mundo ouvir, né? Amém? Vamos orar. Se tiver alguém aí fora nos ouvindo, você pode acompanhar conosco a palavra de Deus. Se você não tiver a Bíblia Sagrada, procure aqui o diretor da igreja e ele vai me procurar e eu terei a alegria do coração de lhe presentear com uma Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Amém? E também lhe oferecer o curso bíblico. Irmão, a minha voz está muito aguda lá. Está bom alto, mas está um pouco agudo para a minha voz, galera. Amém? E então nós vamos orar. Você que está em casa pode nos acompanhar na leitura que queremos fazer da palavra do Senhor. Amém? Santo, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela vida, por tudo que o Senhor nos concede. Queremos te pedir perdão porque necessitamos dele a todo momento, a todo instante. E nós queremos te suplicar, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria, nos cure e nos prepare para o teu reino, que o Senhor nos use como instrumento para a tua honra e para a tua glória. Todos os dias da nossa vida, dia especial do teu santo dia, porque te reconhecemos como o único verdadeiro Deus, Salvador, Criador, Mantenedor e Senhor da nossa vida. Amém. Tome em tuas mãos, é o que nós te pedimos, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus, o povo de Deus diz bem alto. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui, deixa eu ver aqui o primeiro livro que a gente vai ler. O nome do tema é A Igreja de Deus e sua missão intransferível. Capítulo 12 de Apocalipse. Primeiro texto, capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Igreja de Deus e sua missão intransferível. Apocalipse, capítulo 12. A gente sabemos que de Gênesis e Apocalipse nos mostra apenas dois caminhos. E em Gênesis, capítulo 12, é onde mostra a igreja de Deus e o povo de Deus. Amém? No começo diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui é profecia, simbologia, entendeu? O sol na Bíblia significa Jesus Cristo, significa Deus, o Deus Filho, de acordo com o Salmo 84, versículo 11. Lua significa também Jesus Cristo, significa que um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento, por isso que diz que a mulher está com a lua debaixo dos pés. Entendeu? E com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma coroa, você já sabe que coroa na Bíblia é símbolo de vitória. De acordo com a Bíblia, coroa é símbolo de vitória. Tá? E aqui os 12 é os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos, pode ser também homens usados, chamados por Deus. E no último versículo do capítulo 12, onde mostra a igreja de Deus, você vai ver aí o grande conflito que diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi pelejado do restante da sua descendência.
E a Bíblia é bem clara e transparente em dizer: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Aqui nós estamos vendo a igreja de Deus como pessoa, como eu e você, como a igreja de Deus. E também se refere também lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando o Senhor manda você congregar. E lá em Isaías 8,16 diz que resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A casa de oração do Senhor é a igreja que ensina os 10 mandamentos que tem o testemunho de Jesus. Amém? E para a honra e glória dos céus, a igreja adventista é a igreja que tem os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus. A igreja escolhida por Deus para restaurar a verdade sobre a face da terra. Não porque somos merecedores nem melhores do que alguém, mas porque Deus nos escolheu, nos trouxe das trevas para a luz, para a gente agora cumprir uma missão, a missão de ensinar o amor de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz que este é o amor de Deus, que nós obedecemos os seus mandamentos. E a palavra de Deus diz o que também? Que aquele que diz que conhece os mandamentos de Deus e não obedece, ele é o quê? Ele é um mentiroso e nele não está a verdade. Não vai adiantar simplesmente se eu e você dissermos assim: olha, eu sou da igreja de Deus, eu faço parte da igreja que ensina os 10 mandamentos, ensina a guarda do sábado, que exalta a Deus como Criador dos céus e da terra e mantenedor, que é o dia santo do Senhor. Mas se eu e você, irmão, não obedecermos o mandamento de Deus, não vai adiantar nós ficar com pipipi, papapá, pipipi, popopó, e infelizmente nós, como os membros do corpo de Cristo, nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. A Bíblia, irmã, é bem clara, bem certa e transparente. Que a palavra de Deus diz que é aquele que me ama, é aquele que tem os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Nós não podemos, irmãos, como igreja de Deus, povo de Deus, que quer morar no céu com Jesus, quer receber as suas 3.563 promessas, nós não devemos nos enganar, que nem a maioria. A maioria diz: eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não se lembra do seu mandamento. Por quê? Porque tem dado ouvido o falso profeta, pessoas que aumentam, pessoas que tiram. E eu fico pensando: será que quando o Senhor vir nas nuvens do céu, eu e você vamos nos levantar do pó para receber a vida eterna? Ou será que eu e você, durante os dias da nossa vida, vai ser enredado por alguém que tira e aumenta na palavra de Deus? Eu não sei, eu sei de mim, para a honra e glória dos céus. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito Santo, me mantenha no teu caminho, porque eu tenho a certeza no meu coração que foi Deus que me chamou das trevas para a luz. Amém. Foi Deus que tirou todos os meus vícios, me trouxe para a sua igreja para me fazer um vaso de honra. Amém. E eu, como igreja de Deus, eu tenho uma missão, assim como você tem uma missão. Mateus capítulo 28. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 28. A nossa missão: todo aquele que é chamado por Deus, que reconhece que teve encontro com Deus, ele também agora vem com uma missão, e essa missão é intransferível. Outra pessoa não pode fazer por você esta missão. Você é o personagem chamado por Deus para ser usado como vaso de honra nas mãos do Senhor, para que outras pessoas, a sua família, possam conhecer o Deus que você serve, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que não muda, o Deus que não mente. Capítulo 28, no versículo 18 diz assim: e Jesus, primeiro diz assim em cima, a grande comissão, a epígrafe em cima do versículo 18 diz assim: a grande comissão, diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, lhe falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz assim para a comissão: ide
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Se alguém disser para você que o povo adventista não acredita no Espírito Santo, não acrediteis, não dê crédito, porque é mentira. Eu estou falando isso para os irmãos porque eu já encontrei pessoas para vir me falar isso. Eu disse: quem te falou isso? Foi fulano, pastor fulano, ciclano fulano. Eu digo: não acrediteis, não dê crédito, porque ele não quer que você e sua família façam parte do povo de Deus. Eu digo: chama ele aqui, leva ele lá em casa, dou meu endereço, anota no papel, toma aqui, leva o meu endereço para o teu pastor. Leve ele lá em casa, para ele me provar dentro da palavra de Deus que o povo de Deus, a igreja de Deus, não acredita no Espírito Santo. É conversa fiada. Ainda teve coragem de dizer: que o pastor de vocês, quem é o pastor que ensina isso? Quem é o pastor adventista que ensina que nós não acreditamos no Espírito Santo? Isso, irmão, é uma tremenda mentira que o diabo usa para tirar você e a sua família de acreditar no povo de Deus, de acreditar na igreja de Deus e nas promessas do Senhor. Nós não devemos dar crédito para pessoas que aumentam e que tiram. E agora, Deus te chama, te tira das trevas para a luz, faz de você um novo vaso, e agora Ele quer te usar como instrumento, e Ele diz: olha, filho, filha, vocês fazem parte dessa grande comissão. E agora você tem uma missão. Ele diz: olha, você ir te pregar o Evangelho. Eu não sei pregar. Sabe sim, você aprendeu as 5 colunas da verdade, você sabe que Deus é amor, mas você não sabe pregar. O dom da fala, irmão, Deus vai me cobrar, Deus vai te cobrar. Deus não vai cobrar de mim, de você, se eu e você não falasse. Como Deus vai cobrar de mim uma coisa, se eu não falasse, Ele vai falar o quê? Mas eu e você não temos, para a honra e glória do céu, o privilégio que algumas pessoas do mundo não têm. Temos o dom da fala, de se comunicar com outras pessoas. E o pouco que você decorou no seu coração, você tem que dividir com as pessoas. Eu estou tantos anos na igreja, não decorei tão pouco, decorou pouco, mas tenha certeza que essa é a igreja de Deus, que digo, você é o povo de Deus. Você foi escolhido por Deus, irmão. Mas eu não consigo abrir a boca para falar. Mas consegue abrir a boca para falar? Como é que não consegue para falar, irmão? Misericórdia, estou falando isso, irmão, porque eu já encontrei irmãos falando isso. E não adianta simplesmente falar do amor de Deus. Eu saí por aí e falando para os outros: olha, é assim, assim. Deus tem 3.563 promessas, Ele te chama, esse é o amor de Deus, esse é o dia santo, é o único. Mas se eu não praticar, se eu não obedecer, irmão, a minha vida e a sua vida, irmão, tem que ser um testemunho vivo. Não devemos honrar Deus simplesmente com os lábios, dizer que ama Jesus, que pipipi, que papapá, que cococó, e quando o irmão passa, estou lá no mercadinho comprando. Estou lá no mercadinho comprando, porque não sei o que, fulano. Não interessa, estava com fome. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Nem só de pão viverá o homem. Quem acha aqui que se passar um dia com fome vai morrer de fome? Quem acha que eu creio que nenhum acha isso, irmão? Que você que nos ouve da porta para fora, tenha também essa certeza que nenhuma pessoa vai morrer se passar um dia com fome. Nós somos peregrinos. Nós temos que nos considerar como mendigo. Já viu mendigo? Certo dia eu fui numa palestra e eu aprendi que o mendigo, ele se tornou mendigo, ele vai para a rua e ele se acostuma a comer pouco. O estômago dele vai reduzindo, vai ficando pequeno, irmão. E aí eu fui entender por que o tal mendigo, a gente deu comer para ele na frente de casa, e quando a mulher olhou, a minha esposa Betânia deixou de tomar o açaí todo, porque ela gosta demais do verídico dela. Ela deu mais da metade para o irmão mendigo. Um irmão que era da igreja, era pregador, se afastou dos caminhos de Deus, porque deu papo para o falso profeta. E agora virou mendigo, fica na rua sujo, jogado, não quer voltar para os caminhos do Senhor. Mas de vez em quando ele se lembra do irmão na fé e vai lá. E aí a esposa Betânia deu o açaí para o irmão. E nós tínhamos que sair, tinha um compromisso. Poxa, irmão, conversando bastante contigo, a gente tem que sair, ter um compromisso. E ele ficou lá. Quando a gente voltou, os olhos dela foi certinho perto da planta, na vasilha com açaí. E estava lá metade do açaí na vasilha. E ela ficou muito chateada: não deixa de comer, para dar para esse irmão estraga. Ele vai ver, a próxima vez eu não dou, misericórdia, vai dar sim.
E aí, irmão, eu fui para uma palestra e eu entendi, pelos estudos lá, pelas explicações, que o mendigo, a barriga dele, o estômago dele vai reduzindo e ele não consegue mais comer o tanto que ele comia quando ele não era mendigo, irmão. Ele come 2 colheradas, ele come 1 colherada, a barriga dele já enche, e por isso eu entendi por que o irmão deixou a sair lá, irmão. E nós temos um compromisso, irmão, um compromisso de pregar, de ensinar as pessoas, mas temos um compromisso de viver. Não adianta nenhum de nós abrir a boca e dizer que é adventista, que aceita o mandamento, não sei o quê, se nós não praticamos. Tem gente que procura se esconder atrás da palavra de Deus, tentando se encobertar, dizendo, mas o fulano estava com fome, e daí Jesus disse nisso, só de pão viverá o homem. Segundo o Espírito de profecia, Ellen White diz que o Senhor foi tentado no dia de sábado a transformar pedra em pão. Ele fez isso, ele não fez, irmão, para mostrar para mim e para você que nesse de pão vive o homem. Tá certo, a tua barriga vai roncar, pode alguém até ouvir perto de ti. A tua barriga roncando, porque ronca. Mas tem um porém, irmão, você não vai morrer de fome. E tem outra, Deus vai te usar como instrumento. E eu até digo para os pastores da nossa igreja mesmo, quem dera se o povo de Deus todos os sábados jejuasse, nós teríamos mais poder para quando a gente pregar, nós não especificamente, mas a palavra do Senhor, quando saísse dos meus lábios e dos teus lábios, ela iria com certeza entrar penetrante no coração da pessoa e ela ia sentir o desejo de ir para o céu, sentir o desejo de fazer parte do povo de Deus. Mas infelizmente, irmão, a liderança da igreja às vezes marca uma reunião em Belém e chega lá da sua fruta. E eu estou cansado de ver irmãos e irmãs chegar reclamando. Eu estou com muita fome porque aquele comer que deram lá não encheu minha barriga. Sabe por quê? Porque o teu líder quer a tua santificação. O teu líder se acorda de madrugada, se ajoelha, ora por ti. Ele diz, Senhor, tem misericórdia do teu povo, dos meus irmãos, da tua igreja, de mim. Ele quer a tua santificação. Quando tu te esforça para fazer a tua parte, Deus vem e só faz concluir a parte dele. Mas ele quer ver primeiro o teu esforço. Mateus capítulo 11, versículo 12 é bem claro em dizer que o reino do céu é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O teu desejo cumpre a te dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Tu não consegue dominar o teu desejo de ficar um dia sem comer, um dia sem comprar, um dia sem vender. Misericórdia, e as próprias pessoas que tu tenta fazer isso, são as próprias pessoas que vão te acusar mais tarde. Eu sou evangelista, eu ando por tudo quanto é canto que dá certo, irmão. Eu escuto de tudo. Eu escuto as pessoas acusando meus irmãos. Eu fico triste, e eu creio que Deus também fica triste, nós fere o coração de Deus quando acontece isso. Dizendo, fulano de tal quer ser adventista, fulano de tal conta, fulano de tal vem, fulano de tal paga, fulano de tal... Mas as mesmas pessoas que diz que está te ajudando, irmão. Deus não espera isso do seu povo. Deus espera, irmão, que nós tenhamos a certeza de que nós somos a igreja dele, de que nós vamos cumprir a missão que ele nos deu, a missão de pregar a verdade, mas de viver a verdade. A palavra de Deus, vamos abrir lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. No 1 João capítulo 2, versículo 4. Está aquele texto que eu citei ainda agora, que diz assim, olha, aquele que diz, eu conheço, aquele que diz, eu conheço e não guarda o seu mandamento, é um mentiroso e nele não está a verdade. Seja o maior líder que for, seja pastor, seja pregador, seja qualquer pessoa que disser que guarda, que conhece o mandamento de Deus e não guarda, não aceita, a Bíblia é bem clara em dizer é um mentiroso e nele não tem a verdade. Eu sei que isso são palavras doídas, palavras tipo que alguém toma como agressiva, mas eu quero te dizer nesta manhã, você que nos ouve aí, dessas portas para fora, eu estou falando isso para você porque um dia Deus vai me cobrar.
Não adianta simplesmente te oferecer uma visita, ir na tua casa, orar por ti, falar as promessas de Deus, as maravilhas de Deus e não te ensinar toda a verdade. E aí alguns irmãos, quando alguém prega dentro da igreja, pregação de doutrina, porque a igreja de Deus tem doutrina. Nós não somos como sem dono para não ter doutrina, não ter regra. A igreja de Deus tem doutrina e às vezes quando a gente prega, alguns irmãos ficam com raiva. E a serva do Senhor Ellen White diz que o pregador que prega, que não provoca divisão dentro da igreja, é mesmo que nada, irmão. Eu estou cansado de pregar, às vezes quando eu passo na porta, tem irmão que nem olha para a minha cara, com raiva por causa das coisas de Deus. E eu digo, irmão, misericórdia, eu vim para cá pregar, foi Deus que me mandou. E eu só repeti o que é dele, porque eu quero o teu bem. Eu não quero ir para o céu quando Jesus vir estar do lado direito e eu olhar o irmão do lado esquerdo, irmão que tanta gente pregou, tanta gente usou a palavra de Deus para ele poder mudar de direção. E sempre vai ser assim, irmão. E alguns irmãos com medo de pregar toda a verdade, chegam na igreja e só conta a historinha de Davi e Golias. O rei de sei de onde, está certo, pregar está certo também. Mas, irmão, não adianta ninguém pregar alguma coisa, tanto de história do Velho Testamento como do Novo, e não saber contextualizar com o dia de hoje, é mesmo que nada, irmão. A pregação vai ficar só no passado. E os irmãos vão sair da igreja vazio como entraram, pensando assim, lá no passado aquela história, né, rapaz, lá, e tem alguns que ficam conversando e dizendo, o que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, irmão. Porque as histórias do passado nos trazem um grande ensinamento, para que eu e você não caia no mesmo erro de desobediência que nem o povo do passado, e que a ira de Deus vai permanecer sobre nós. Nós fomos chamados, irmão, para pregar toda a verdade, todo o amor de Deus. Tem uns pontos que é diferencial da igreja de Deus e do povo de Deus. A guarda do sábado, do santuário, o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo e que te guia a toda a verdade da Bíblia. Nós temos uma missão intransferível e essa missão é individual. Eu não posso fazer a tua parte. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta. E quando chegarmos lá diante do tribunal, nós já vamos estar julgados. Porque quem comparece já está julgado. E o juiz de todo o universo já tem investigado a tua vida, a minha vida, já tem anotado, nosso anjo relator, anotado tudo. E aí ele só vai bater a sentença lá, se você foi absorvido ou se você foi condenado quando ele te investigou. O que será do meu futuro, o que será do teu? Eu não sei do teu, eu sei do meu. Eu sei que eu tenho a certeza que essa é a igreja de Deus, que eu tenho de ser o povo de Deus, que nós somos o povo de Deus. Até hoje, irmão, tenho 15 anos de adventista. Nunca encontrei um pregador de nem qualquer outra religião para mostrar para mim dentro da Bíblia ou da doutrina que eu não sou da igreja de Deus, que eu não sou povo de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Certeza no coração. Se você tiver certeza no coração, nenhum familiar teu vai te tirar dos caminhos de Deus. Nenhum, irmão. Porque o diabo é estrategista. Ele vai usar primeiramente as pessoas que você mais ama para te tirar do caminho de Deus. Se não der certo, ele vai usar as pessoas mais perto, depois vai ir mais distante, vai tentar te enredar de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele está como um leão ao redor de ti, quer te devorar. Nós lemos aqui no começo, Apocalipse, onde mostra a igreja de Deus, Apocalipse 12, versículo 17, diz que ele está irado, irmão, irado. Olhe com os olhos da fé, irmão, e veja um leão com muita fome assim, e ele querendo te devorar, irmão. Mas só que tu está com Cristo, Jesus, aquele que morreu na cruz, e ele não tem poder para te devorar. Agora, quando você larga as mãos de Jesus para andar com a mão do papai, ou da mamãe, ou do maninho, ou do filho, ou da filha que está distante de Deus, o leão vem, ele vem vindo com muita fome e ele vai te devorar, irmão. É hora mais do que nunca de segurar a mão de Jesus com a certeza, irmão, de que nós vivemos a quarta e última geração de tempos
de que nós vivemos a última fase do cristianismo, de que em breve Jesus vai vir nas nuvens do céu, e Ele quer te encontrar do lado direito, para dizer assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele quer dizer: meu filho Delgarde, minha filha Lúcia, Maria. Ele quer dizer: João, Pedro, Penison, Cleber, vem filho, tu ouviu a minha voz. E eis aqui a recompensa, tu vai viver para sempre do meu lado. Tinha alguma questão no teu coração que tu não entendia, filho, filha? Vem cá que agora eu vou te explicar. Eu deixei só o suficiente para te crer que existe só um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que diz que tu tem que parar no santo dia dele e adorar o Espírito em verdade. Agora nós não devemos estar buscando desculpa. Tinha um irmão que não tinha o que fazer, não saía da igreja, pleno sábado, toda a rua vendo ele. Ia lá na casa dele, deixava a bicicleta, depois ia, sabe o quê? Comprar açaí. Ia comprar açaí, e os irmãos lá da outra igreja pentecostal diziam que nada, papo furado, meu irmão. Não estou dizendo que é vocês que inventam. Eu não invento nada, irmão. Aqui é a palavra de Deus, aqui é a certeza. Agora, se o irmão não tem certeza, eu não tenho culpa, porque ele não deixou o Espírito Santo impactar o coração dele. Questão de tempo, irmão, para sair dos caminhos do Senhor. E diz aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 19: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Está vendo, irmão? A pessoa sai da igreja porque não tem certeza que essa igreja é de Deus e que ele é povo de Deus. O mundo, a vaidade, os seus próprios desejos têm arrendado. João capítulo 8, versículo 34 diz assim: olha, vós sois do diabo que quereis fazer os seus próprios desejos. Nós não devemos escolher ser filhos do diabo, querer fazer os nossos próprios desejos, que é isso que o diabo faz. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, morou no céu, conheceu Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, e não amou o Senhor. E o trabalho dele aqui nessa terra é fazer com que as pessoas não amem a Deus em espírito e em verdade. Ah, mas eu falhei, eu não vou mais com vergonha do irmão. Não tem, a tua vergonha não tem que tirar você do caminho de Deus. Se você tropeçou, levante a mão, peça misericórdia, segure na mão do Senhor. Agora uma coisa eu te digo, irmão: o erro é permanecer no erro. O erro é permanecer no erro, não é errar. E o mesmo Deus que te chamou das trevas para a luz é o mesmo Deus que vai te fortalecer. É o mesmo Deus que, se você suplicar, que se você se humilhar, que se você fazer a sua parte, que se você se santificar, é o mesmo Deus que vai te curar, te fortalecer. E talvez nesses últimos dias, se você estiver de pé, o Senhor vai te usar como usou Pedro, aquele mesmo Pedro que negou o Senhor. Ele quer te usar como instrumento na mão dele. E talvez você um dia possa passar e a tua sombra por alguém. Talvez você vai ser um instrumento na mão de Deus nos últimos dias para você impor as suas mãos e você curar. De você vir e os demônios correr. Dizer assim: ele, aquele ali é o Filho de Deus de verdade, e correr com medo de você. 10:43. Porque sabe que você está revestido com o poder do Espírito Santo. Porque você acredita que o Espírito Santo de Deus não é aquele que fala coisas incompreensíveis, mas é aquele lá de Pentecostes. É aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas eu não sabia que era o pecado, simples e fácil. Pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4. Você não será inocente diante de Deus.
Sabe por que eu e você ainda não descansemos ao torno? Porque nós ainda não estamos verdadeiramente preparados. Por isso que Deus tem nos livrado, para que nós possamos mudar de direção cada dia, cada momento. Alguns irmãos deixam de vir para a igreja por causa de qualquer besteira, qualquer coisinha, apenas uma dorzinha, uma besteirinha. Irmãos, quem tem problema de saúde sou eu. Só não vou para a igreja se meu pé estiver furado e alguém não puder me levar, então a dor foi muito forte na cabeça, porque a cabeça é pedir o corpo. Mas eu tenho me esforçado, irmão, para não faltar na igreja, porque o Senhor diz na sua palavra: não deixemos de congregar como é costume de alguns. E não devemos também virar sabatista, e sim adventista de verdade, que não falta culto. Não é por causa de qualquer micharia, ou por causa de qualquer outra coisinha que vamos faltar no culto. Temos que nos esforçar para estarmos juntos, porque se as pessoas lá de fora olham para cá, para dentro do dia de culto, só vê o irmão Pedrinho aqui e mais dois, eles vão dizer: está vendo essa igreja? Quando você for falar de Deus, ele vai dizer para você assim: ei, tu não, rapaz, não vou nem dar moral para ti, que tu nem para a igreja tu não vai. Não é tu que vai uma vez na vida, está na morte? É o nosso testemunho, irmão, fala mais alto do que qualquer pregação. O meu e o seu testemunho fala mais alto do que qualquer pregador que você achar que é bom. Muito obrigado, irmão, pela essa água que o Senhor trouxe para mim. Que Deus te abençoe cada vez mais, que o Espírito de Deus esteja derramado sobre o teu coração. Que o Senhor se deixe ser usado como instrumento para que outras pessoas sintam o desejo de morar no céu. E um dia segurar na sua mão, irmão, e dizer assim: obrigado, meu irmão, obrigado por ter ido em casa, por ter falado do grande amor de Deus para mim. Sem isso, irmão, o Espírito Santo não teria me transformado. Porque foi para isso que nós fomos chamados, irmão, para ser usado como vaso de honra. O pastor Luiz Gonçalves contou uma história, e muito interessante essa história, irmão. Eu me lembrei de contar essa história aqui. Certa vez, vinha um jovem numa rua, e Jesus estava do lado direito e o diabo do esquerdo. E Jesus, numa distância, eu posso imaginar que um pouco, eu não sei que distância era, mas vamos supor aquele poste do outro lado. Jesus começou a dizer assim: ei, jovem! Ei! E o jovem olhou e disse: ei, eu sou Jesus! Está vendo a minha mão furada? Já ouviu falar de mim? Lembra de mim? Eu sou Jesus. Eu morri na cruz, eu dei a minha vida por ti, para te ter a vida eterna. Eu tenho para ti 3.563 promessas, as ruas são de ouro e de cristal. Tu não terás mais fome, tu não terás sede. Lá onde eu quero te levar para morar comigo, lá não vai haver morte. Lá não tem lágrima, nem pranto, nem dor. Tu tem defeito, eu vou te curar, lá tu será bonzinho. E o rapaz ficou ouvindo as promessas de Jesus, e ele teve uma preocupação, ele olhou para o outro lado. Quando ele olhou, o diabo estava se abaixando embaixo de uma árvore. E o diabo se abaixou embaixo da árvore, se encostou na árvore, cruzou as pernas. E aí o diabo disse assim: ei, o rapaz disse assim, perdão, disse assim: ei, diabo, tu não está ouvindo o que ele está falando? Ele está dizendo que é Jesus, que tem promessa, que não sei o quê, que pipa, papai, para repetir as promessas. O diabo disse assim, ele disse assim para o diabo: tu não vais fazer nada. Grave isso, irmão, que eu estou contando essa história. E o diabo disse assim: não. E o jovem mais curioso perguntou: por que tu não vais fazer nada? O diabo disse para ele, de perna cruzada, embaixo de uma árvore: porque a tua incerteza é a minha certeza. Está vendo? A palavra de Deus diz que aquele que tem dúvida não será aperfeiçoado. Porque a dúvida produz o tormento, e o tormento produz o medo.
Seguir Jesus, seguir a Jesus, não é para ter medo, irmão. Porque a garantia da vida eterna é certa, é para sempre. No novo céu e na nova terra nós seremos todos do mesmo jeito normais. Deus não nos criou pequeno, não nos criou para ficar doente, entendeu? Ele nos criou para nós vivermos eternamente, para nós termos uma estatura normal. Adão, um homem semelhante a Jesus Cristo, era um pouco menor do que os anjos. A aparência do Senhor. E Ellen White diz num dos seus livros, inspirado por Deus, que quando eles ressuscitarem, toda a humanidade vai ficar admirada da estatura e da beleza de Adão e Eva. E eu e você, no novo céu e na nova terra, também teremos o nosso tamanho normal, a nossa estatura normal. Mas o Senhor veio aqui, alguém disse que ele não era tão grande, porque ele veio, sabe o que, irmão? Representando a nossa natureza pecaminosa, mostrando o que o pecado faz com o ser humano. Não que ele tivesse pecado, porque ele não tinha pecado, ele não pecou, mas mostrando para nós o que o pecado faz com o ser humano. E aí, irmão, eu não sei do restante da história, qual foi a decisão daquele jovem, mas uma coisa ele ficou certo, de que se ele não tomasse a decisão ao lado de Cristo, quem não toma a decisão ao lado de Jesus, ao lado da sua palavra, ao lado do seu amor, ao lado do teu santo dia, automaticamente, sem querer, toma a decisão ao lado do diabo. Para o céu só vai quem quer, para o inferno vai quem quer e quem não quer. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair daqui com a certeza de que nós queremos ir para o céu, vamos estar com Jesus, de que nós somos a igreja de Deus. Amém? Vamos escutar um louvor agora, o sal da terra. O louvor, eu não lembro o número, mas vós sois o sal da terra. É através do nosso testemunho que as pessoas irão recuperar o sabor e a alegria de viver. Amém? Se alguém quiser louvar e acompanhar, irmão, está aqui aberta a oportunidade de pegar o microfone e acompanhar este louvor. Amém? Amém. Amém? Que o Senhor seja louvado e exaltado através de cada um de nós. Irmãos, faz 15 não, porque teve a pandemia, mas eu creio que não sei quantos anos durou a pandemia, mas tem 10 anos mais que eu fiz um voto com Deus de fazer visita no hospital. Todos os sábados estou lá, na honra e glória do céu. Amém. Dificilmente eu faltar. Se alguém um dia sentiu o desejo de ir lá, ele está lá, vai de gente, as portas abertas, e vai de gente lá para a gente falar de Deus, tá bom? E aí foi dito lá no hospital, só é para entrar depois da visita, para não atrapalhar a visita, conversar com os familiares, tá bom? Vamos orar, maravilhoso, santo e eterno Pai. Mais uma vez pedimos perdão, porque reconhecemos que a todo instante somos necessitados. Porque pecamos contra Ti, contra os nossos irmãos, mesmo sem querer. E nós te suplicamos pelo Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Grava Tuas palavras no nosso coração com o Teu entendimento. Ajuda-nos a dividir com os que necessitam. E ajuda-nos, Pai, principalmente a praticar aquilo que o Senhor nos pede. Amém. Toma em Tuas mãos, nos leva para nossos lares, nos dá uma ótima refeição, uma ótima tarde na Tua companhia, que nós possamos visitar os órfãos e as viúvas, mas que no próximo culto nós estejamos no Teu santuário para Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz mais uma vez, amém? Amém. Amém.